Coloquei aula para gravar, tá, gente? E semana passada nós fizemos uma assessoria, né, coletiva, onde cada grupo aí apresentou a sua implantação, a segunda versão da sua implantação, né? E baseado no que nós conversamos, cada grupo aí sabe o que precisava deixar pronto na sua implantação, né? Com a partir aí das nossas observações. E aí eu pedi, então, que se vocês precisassem refinar essa segunda implantação para, enfim, começar a detalhar o projeto, que vocês assim o fizessem, tá? Então, eu estou partindo do pressuposto de que vocês estão com a implantação, ou seja, o fim do projeto preliminar urbanístico realizado, tá? Porque aí hoje eu vou dar uma explicação para vocês do que precisa conter num projeto urbanístico, de como precisa estar composto o detalhamento executivo do projeto que vocês vão me entregar. Na verdade, como ele é de forma geral e o que vocês vão entregar. Vocês não vão acabar entregando o projeto completo, tá? Mas a gente vai passar aí hoje por essa explicação, vai ficar gravada e disponível para vocês, mesmo para quem não esteja aqui ou o restante do grupo, para que vocês possam dar um norte aí para o grupo e como vocês vão detalhar essa entrega para mim, tá? Só para reforçar com vocês, alguém escreveu alguma coisa. Tá. Só para reforçar com vocês, semana que vem nós teremos prova, né? É uma avaliação escrita, como vocês fizeram no primeiro bimestre, mas que ele tem informações que são complementares nossa, me fugiu da cabeça. Que são informações que complementaram o que vocês já viram no primeiro bimestre, né? Então, quem está participando do seu projeto, repito, vai saber responder, né? A prova com tranquilidade, tá? E aí, eu estou abrindo aqui por isso que eu estou falando aqui, não estou conseguindo falar e ver ao mesmo tempo. Mas, segundo o nosso cálculo de horas, como a nossa disciplina de urbanismo, ela não parou, né? Nós paramos uma semana somente, que nós não tivemos aula, que foi justamente aquele dia que parou, né? A pandemia mesmo, né? Que foi dia 16. Depois, em seguida, já gravei aula no YouTube para vocês, depois nós começamos aqui pela plataforma. Então, essa é uma das poucas disciplinas que nós estamos conseguindo no tempo certo cumprir a carga horária da disciplina, tá? Então, eu vou passar para vocês um detalhamento para vocês me entregarem na semana que vem, que é um detalhamento que não vai ser assim tão pesado, tão detalhado, porque vocês vão entregar esse detalhamento numa única prancha para mim, e ele vai compor a nota de vocês, tá? Então eu vou explicar hoje como vai funcionar, como é o projeto, como ele vai funcionar, e aí vocês vão se reunir aí para
para fazer esse detalhamento a partir dessa implantação que está pronta de vocês, tá? Então, vamos lá. O projeto, nós começamos, né, o assunto da nossa disciplina era um projeto urbanístico de loteamento, né? Então, a primeira vez que vocês fizeram um projeto, estão fazendo, né, um projeto urbanístico. E o urbanístico, assim como o projeto arquitetônico, ele é uma base para gerarem todos os outros projetos complementares, fundação, hidráulica, elétrica, 3D, o urbanístico ele tem a mesma função. Então aí a gente reforça a colocação de que os projetos que são desenvolvidos a partir dos projetos do projeto urbanístico de loteamento, ele segue a mesma linha. Por exemplo, então eu coloco aqui para vocês, né? Nós falamos lá no início desse semestre que o projeto urbanístico ele teria uma sequência, né? E a gente começa a fazer os estudos, e aí ele passa pela prefeitura antes de ser elaborado o projeto. Então, é diferente do projeto arquitetônico, né? Que a gente elabora o projeto, e depois da entrada na prefeitura. Se a gente segue as normas, ok. O projeto urbanístico, não. Ele precisa passar por uma aprovação anterior, uma aprovação prévia, para dizer assim, a partir de é como se fosse uma comissão da prefeitura, que analisa os projetos urbanísticos e diz, olha, aqui nesse setor onde vocês querem produzir esse projeto, tá ok para vocês elaborarem o projeto. As normas são essas, depois vocês tragam aqui que a gente vai analisar, né? Aqui no estado de São Paulo, essa comissão ela é chamada de GRAPROAB, né? Aqui na prefeitura tem uma comissão que faz essa análise prévia dos projetos urbanísticos, tanto residenciais quanto projetos públicos, qualquer projeto urbanístico que envolva o município de Ribeirão Preto, ele é previamente analisado, né? Então, estamos partindo da suposição que vocês já fizeram essa aprovação prévia no GRAPOAB e estão elaborando já o projeto com esse ok, tá? Depois do projeto urbanístico pronto, vão existir vários outros projetos que vão derivar desse projeto que vocês vão me entregar, tá? Então, eu vou explicar para vocês entenderem a responsabilidade de detalhar um bom projeto de arquitetura, né? Então, arquitetura não, de urbanismo, perdão. Então, o projeto de loteamento urbano, ele começa com aquele estudo de viabilidade, né? Então, o loteador contrata vocês e pede que vocês verifiquem a viabilidade de implantar um loteamento desse jeito que ele quer nessa área, né? Em tal área. E aí vocês vão fazer um estudo de viabilidade. Então, na verdade, esse estudo de viabilidade, ele já foi feito por vocês. É aquela fase que vocês têm no caderno de vocês, que vocês elegeram 1, 2, 3, 5 áreas para escolher a melhor área, né? No caso do projeto de vocês, quem escolheu foram vocês próprios. Mas, se vocês tivessem um cliente, era esse cliente que ia escolher a área que ele quer produzir esse loteamento baseado em vários fatores que vocês apresentariam para eles. Fator de menor custo de terraplanagem, fator de melhor topografia, fator de mais área aproveitável, fator de máximo de lotes produzidos, ou seja, vai gerar mais lucro, mais venda, né?
Então, esse estudo de viabilidade, que é a primeira fase do projeto, já foi realizada por vocês e faz parte aí do caderno de projetos de vocês, tá? Se vocês estivessem hipoteticamente fazendo um projeto de loteamento urbano. A segunda fase do projeto é o que nós chamamos de estudo preliminar, né? Então, é o estudo preliminar do projeto urbanístico, que vocês também já realizaram e que nós terminamos o estudo preliminar na semana passada. O que ele consta? A primeira coisa, a identificação da topografia do terreno. Então, eu sei que foi difícil, né? Mas a maioria dos grupos conseguiu o levantamento topográfico para iniciar o estudo preliminar, né? A partir desse estudo topográfico, vocês conseguiram perceber a declividade dessa gleba que vocês queriam produzir, vocês definiram qual é a parcela de terra que vocês definiram para fazer o projeto de vocês, e aí vocês fizeram os levantamentos, tanto de questões ambientais, infraestrutura, serviços, é o que nós chamamos de diagnóstico ambiental, tá? Vocês fizeram um apanhado e uma seleção da legislação urbanística federal, estadual, municipal e até mesmo do bairro, se fosse necessário, né? Aqui no nosso projeto, acadêmico, né, que é um projeto da faculdade, fez parte dessa exigência o estudo de pelo menos 3 referências, né, referências de projetos urbanos, com elementos que vocês agregaram, ou seja, se espelharam para inserir no projeto de vocês, e vocês definiram conceito e partido que vocês já bem sabem fazer, né? Essas questões de referência, conceito, partido, justificativa, essa parte mais de metodologia científica que envolve os trabalhos acadêmicos, elas são opcionais quando a gente entrega um projeto para o cliente, né? Às vezes ela serve para a gente fazer uma boa apresentação, para a gente argumentar, explicar para o cliente, mas não necessariamente ela segue no caderno de projetos. Então, é opcional. Vocês vão escolher ao longo da carreira de vocês, da forma como vocês vão produzir os seus projetos, sejam eles arquitetônicos ou urbanísticos, se vocês vão constar do caderno de projetos as referências projetuais que vocês levantaram e conceito e partido, tá? Não fique errado colocar, mas se colocarem, aí tem que explicar, né, do que se trata, enfim. E, por fim, o projeto preliminar, ele mostra a implantação, né? As várias etapas da implantação, e ele mostra a implantação definitiva, que é o que vocês finalizaram semana passada. Então, vocês geraram alguns estudos, aí vocês geraram uma versão de implantação, uma segunda versão de implantação, a terceira, quarta versão, se assim foi necessário, né? Até que vocês definiram a implantação final, né? A implantação que vocês definiram até semana passada ou durante essa semana, essa é a implantação que nós resolvemos, né? É lá no estudo preliminar, e nós fizemos isso semana passada, que vocês checam se essa implantação gerada, ou seja, se o resultado do estudo preliminar, se ele cumpre as exigências que a prefeitura vai solicitar para aprovação desse projeto. Então, é por isso que quando a gente faz um projeto urbanístico, até mesmo arquitetônico, o arquiteto ou a equipe de profissionais, inclusive de engenheiros que estão trabalhando nesses projetos, essa equipe precisa
conhecer muito bem a legislação urbanística da cidade que eles estão aprovando um projeto. Por exemplo, se vocês se aventurarem a fazer um projeto urbanístico, um projeto de arquitetura, em Franca, por exemplo, eu tenho um conhecido de Franca, ele quer que eu faça um projeto lá, eu posso fazer? Pode, né? Com a carteirinha que vocês terão do CAL, né? Que está chegando, né? É diferente de como era o registro no CREA. O CREA, eu sou formada na época do CREA, né? O CREA, nós tínhamos um CREA registrado no estado de São Paulo, e se eu quisesse operar, ou seja, exercer minha profissão em outros estados da nossa federação, eu tinha que pagar uma, como se fosse uma anuidade adicional para conseguir trabalhar em outro estado. O nosso CAL não, ele é nível nacional e até internacional, dependendo do país e das condições desse serviço que vocês queiram prestar no exterior, nós também conseguimos prestar esse serviço. Mas vocês precisam conhecer a legislação. Então, assim, eu conheço várias empresas aqui em Ribeirão que fazem projetos urbanísticos, que fazem projetos de arquitetura para o Brasil inteiro. Mas o que acontece? Para que isso possa acontecer, precisa existir uma equipe especializada para cada região. Eu tenho amigos pessoais que trabalham em empresas aqui em Ribeirão Preto que fazem projeto de Fortaleza, que fazem projeto de Porto Alegre, que fazem projeto de São Paulo, capital. E aí, cada um desses arquitetos, cada profissional, ele tem uma região justamente porque ele se especializa nessa legislação, tá? Então, é um nicho de trabalho importante para nós, né? Caso algum de vocês aí vão querer trabalhar com essa parte de elaborar os projetos e fazer essa parte do levantamento da legislação, tá? Então, semana passada, nós terminamos de cumprir o estudo preliminar, né? E se vocês precisaram finalizar isso em casa com mais uma versão, vocês assim geraram a terceira versão ou a quarta do estudo preliminar, né? Então, esse estudo preliminar, ele precisa vir acompanhado do quadro de áreas, onde ele mostra já um desenho urbanístico, né? Um desenho urbano dessa gleba parcelada, né? Quando eu falo parcelada, é dividida, né? Nas formas como vocês dividiram, cumprindo aqueles percentuais mínimos que são exigidos pela prefeitura. Então, lá no estudo preliminar, vocês geraram um quadro de áreas dizendo, olha, eu tenho aqui essa quantidade em metros quadrados do meu terreno, eu tenho essa quantidade em metros quadrados e percentual de áreas que vão ser loteadas para residência, né? Então, a área das quadras ou dos lotes, as áreas que serão doadas para o poder público, né? Que são as vias, que são as áreas verdes, as áreas institucionais. Essas áreas, elas são todas doadas, né? Então, imagina lá que aquele terreno de 80 mil metros quadrados, aquele terreno de 80 metros quadrados, 80 mil metros quadrados, né? Vai ter ali 40 mil metros quadrados de área para lotear e o restante todo vai ser doado para o poder público. Mas ele só é doado para que esse loteamento possa acontecer. Mas na hora que essa terra é calculada em valor, vocês podem ter certeza que essa área que ela precisa ser doada para a prefeitura, ela é contabilizada no preço da terra, né? Então, vamos dizer que metade do lote de vocês ficou para
dividir entre cada um dos proprietários que vão comprar esses lotes, da mesma forma, essa área doada, ela é rateada entre a quantidade de lotes e esse valor é agregado no preço do terreno, tá? Então, isso tudo é contabilizado pelo loteador, justamente para que se possa viabilizar, então, a criação aí desse loteamento, tá? Então, encerrada a semana passada, nós encerramos o estudo preliminar. E o estudo preliminar é aquele onde a gente, repito, checa se tudo está batendo. Porque a hora que a gente entra na fase de anteprojeto, né, que é já uma etapa de conferência, as resoluções urbanísticas elas já têm que ter acontecido, tá? Então, a terceira fase do projeto urbanístico, ele é chamado de anteprojeto. O que é o anteprojeto? É pegar esse projeto preliminar que está pronto. Essa fase nós não vamos fazer, tá? Eu só vou explicar para vocês como funciona, para que vocês entendam um meio do processo que não vai acontecer com vocês, mas vocês podem trabalhar em algum lugar em algum momento e vocês precisam entender qual é essa fase, né? Então, o anteprojeto, nós pegamos essa implantação, né, esse estudo preliminar pronto, e aí nós fazemos essa checagem com as solicitações que a prefeitura exige, né? Então, tudo que é de legislação ou é de norma da prefeitura né, da prefeitura local, para onde vocês vão protocolar esse projeto, ela é verificada no anteprojeto, ou seja, para ver se cumpriu todas as exigências que a prefeitura pede. E esse estudo preliminar, ele libera esse projeto urbanístico para o restante da equipe que vai trabalhar nesse loteamento, para que eles possam fazer estudos básicos dos projetos de infraestrutura, que são eles: a terraplenagem. Então, a partir da topografia existente, da forma como eu desenhei o meu loteamento, da forma como eu especifiquei todo esse desenho, ele vai gerar o meu movimento de terra, né? Eu vou cumprir a topografia como ela existe, eu vou ter que aterrar, eu vou ter que cortar, eu vou ter que cavar para fazer alguma coisa. Então, o primeiro projeto que é gerado e que é calculado é a terraplanagem. Eu já fiz projetos de condomínio que a escolha por o terreno B ao invés do A, né, a gleba B ao invés da A, foi o custo do movimento de terra, tá? Então, ainda pode ser alguma possibilidade que pode voltar a alterar o estudo de vocês, tá? Outros serviços que são feitos pelos engenheiros civis, eletricistas, agrimensores, engenheiros, às vezes até mecânicos também, são os projetos de infraestrutura, que são drenagem de águas pluviais. Então, o projeto de drenagem urbana e até da macro drenagem, né? Como essa água toda que vai escoar ou que vai impermeabilizar nesse loteamento que vocês criaram, que vocês elaboraram, como ele vai se comportar na captação de cada um desses lotes, na captação coletiva do loteamento e na própria rede pública, né? Então, é o primeiro projeto que é feito um estudo a partir desse preliminar pronto, projeto de água, projeto de esgoto, né? Então, projeto de energia elétrica. Então, estudos, todos os estudos preliminares, então, pelo menos terraplanagem, drenagem, água e esgoto, elas têm que ser analisadas pelos profissionais responsáveis antes do projeto ser detalhado. Porque esses são projetos tão importantes que, se em alguma fase dessa conferência do anteprojeto, que é o que a gente chama de compatibilização de projeto, ou um termo americano aí que foi muito incorporado aí no nosso dia a dia, é o chamado do as-built, né? Que é essa compatibilização de projetos, né? Eu pego aquele meu preliminar urbanístico, solto para os engenheiros, eles analisam se a partir desse desenho urbano que eu produzi, eu consigo produzir
bons projetos de terraplanagem, drenagem, água e esgoto. E aí eles dão um retorno para a equipe que está produzindo esse projeto para dizer, olha, tá ok, ou para dizer, não, vocês vão ter que alterar alguma coisa nesse projeto para que eu consiga cumprir esses serviços básicos de infraestrutura, tá? Então, ainda na fase de anteprojeto, pode ser que alguma coisa lá naquele preliminar que vocês fecharam tenha que ser alterado, tá? Para viabilizar os projetos, para viabilizar os projetos de infraestrutura que vão acontecer. Existem outros projetos complementares que vão ser feitos ao mesmo tempo em que nós estamos produzindo o nosso executivo urbanístico, que são projetos que não sofrem interferência desse desenho urbano que vocês fizeram. Ele é simplesmente como se fosse mais um layer, mais uma camada que esse projeto urbanístico vai receber para complementar. Então, são eles, por exemplo, o projeto de paisagismo. Quem faz um projeto de paisagismo com a complexidade de um loteamento é o engenheiro agrônomo, né? É o único profissional que é habilitado para projetar um projeto, né? Para elaborar um projeto de paisagismo. Então, esse projeto de paisagismo, ele é feito a partir desse anteprojeto aprovado. O projeto de pavimentação asfáltica, né? Qual é o tipo de revestimento, como eu vou produzir essa rua, né? Onde vão estar ligados aí com os equipamentos de acesso, né? Então, as manilhas de drenagem, então as manilhas de esgoto, as manilhas de água pluvial, a rede de água que vai passar por baixo desse asfalto. Então, os projetos de pavimentação, de sinalização, que já é a sinalização para mobilidade mesmo, né? Onde vão ter placas, onde eu vou ter sinalização de piso, onde eu vou ter referências, onde eu vou ter até piso tátil, onde eu vou ter indicação de qualquer tipo de sinalização. Também é um projeto complementar que vem depois desse anteprojeto. E a própria projeto de energia elétrica, né? Tanto da saída e alimentação de cada um dos lotes, quanto a iluminação pública. E a finalização dos projetos de terraplanagem, de drenagem, de água e de esgoto e de lógica, né? Rede de internet, entre outras redes. O projeto vai ser subterrâneo, ele vai ser aéreo. Então, depois que o anteprojeto é aprovado, a gente consegue soltar todas essas pessoas para trabalhar, que elas já vão estar produzindo os projetos para executar mesmo, né? E enquanto esse tanto de engenheiro aí está produzindo esses projetos, quando eu falo engenheiros e engenheiras, né? Que também tem muitas mulheres que fazem projetos aí de complementares de urbanismo, né? O anteprojeto sendo aprovado, né? Então está ok, foi compatibilizado, terraplanagem, drenagem, água e esgoto, ou seja, a infraestrutura básica, aí nós vamos começar a fase que é o que a gente chama de projeto executivo urbanístico, que também é chamado de projeto legal. Legal porque é aquele que a gente vai precisar legalizar na prefeitura, tá? Então, isso quer dizer que os outros projetos estão sendo produzidos, né? Enquanto isso, o arquiteto ou a equipe dos arquitetos urbanistas estão produzindo o projeto legal, é o que vai ser tramitado na prefeitura para aprovação definitiva do loteamento, e pode ser que por causa da solicitação de algum desses itens lá da prefeitura, pode ser que esses projetos complementares aí que eu expliquei para vocês, que eles sofram alguma alteração. Então, os engenheiros que estão fazendo os projetos complementares, eles deixam pronto os projetos deles, aguardando a aprovação do loteamento. Loteamento aprovado, eles finalizam os complementares, todos finalizam os seus complementares, e aí entra a fase executiva da obra, que é obra, né? Não é mais projeto.
Então, o que vocês vão fazer de hoje para a semana que vem, vocês vão fazer esse detalhamento dessa prancha legal, tá? Como nós não vamos ter tempo hábil para revisar essa prancha de projeto legal, o que vai acontecer? Vocês vão me entregar essa prancha, ela também vai receber informações da prova de vocês, né? Então, como essa prova, perguntas da prova, elas vão fazer parte aí desse projeto de legalização, tá? Então, ao realizar o projeto de legalização, automaticamente vocês estão fazendo uma revisão para a prova, tá? Porque muitas das questões, elas vão fazer parte desse detalhamento, né? Já que a outra parte aí do estudo preliminar, do anteprojeto, já foi vista lá no primeiro bimestre, tá? Vocês vão me entregar a semana que vem, eu vou corrigir e eu vou devolver para vocês no e-mail. E eu estarei na faculdade, então, ou seja, nós teremos aula hoje, a aula do dia 15, que é a semana que vem, que é a prova. No começo da aula, até as 8h30, nós vamos fazer uma revisão, falar alguma coisinha, nem dá tempo de revisar, né? Tirar aquelas dúvidas rápidas antes da prova. E às 8h30 abre a prova para vocês realizarem até as 24 horas da terça-feira, né? E quem passou de ano já estará de férias. Então, no dia seguinte, vocês vão conferir as notas. E quem passou de ano, não terá mais aula. Mas, a hora que eu devolver o projeto para vocês por e-mail, se tiver recomendações de alteração, de coisas para melhorar e que vocês queiram alterar, melhorar o projeto e me procurar na faculdade para eu dar uma olhada para que vocês fechem esse detalhamento mais bem feito, vocês podem me procurar. Mesmo que essa segunda fase ou alguma correção desse projeto legal não vai valer mais nota, mas ele fecha o ciclo de vocês da produção desse projeto urbanístico, tá? Então, depois da semana que vem, do dia 15, eu ainda estarei, a semana do dia 22, eu estarei na faculdade, né? Não na faculdade presencialmente, mas fazendo serviços internos. Então, a hora que eu devolver, então eu vou devolver esse projeto para vocês aí até durante essa semana aí de correção da prova. Aí, no dia 22, se por acaso algum de vocês precisar revisar, ou algum de vocês precisar de segunda chamada ou de exame, esse dia 22 aí ele vai servir para essa revisão, tá? Então, quem precisar fazer uma última versão do projeto, a gente vai conversar no dia 22. Passou de ano, passou de semestre, já estará de férias a partir do dia 15, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora quais são os itens que tem que constar no projeto legal de vocês e ao detalhamento que vocês vão fazer de hoje para a semana que vem. Ah, Denise, mas dá tempo de fazer? Dá, gente. É justamente isso que eu falei todo esse tempo. É lógico que um projeto urbanístico complexo, às vezes a pessoa demora um mês para detalhar. Mas a gleba de vocês que é pequena, que vocês já fizeram um preliminar bem feito, o detalhamento vai ser rápido, tá? Vocês vão deixar esse detalhamento mais próximo, do projeto legal possível. Lembrem que eu tinha falado lá no início do semestre, quando a gente nem sabia que isso tudo ia acontecer, que vocês iam gerar um projeto em 3D do loteamento. Lembram lá quando eu mostrei as referências de projeto, como ficam lá os projetos em 3D de loteamento? Por conta da nossa carga horária, eu não vou poder exigir de vocês o projeto em 3D, porque nós não teremos outra aula, tá? Além do detalhamento que vocês vão entregar na semana que vem. Vocês vão entregar esse detalhamento ali nessa primeira
fase da aula antes da prova, né? Então, vocês têm até as 8h30 para me entregar um e-mail com uma prancha em PDF com esse detalhamento. Mas se depois que passar a prova, se vocês quiserem produzir o 3D, também é interessante, para fazer um 3D de urbanismo, tá? Vocês vão ver aqui no TFG de vocês, aí vocês vão precisar muito desse 3D de urbanismo, tá? Então, não vai ser uma exigência que vai valer nota, mas eu acho que vocês poderiam complementar e fazer o 3D, nem que seja nas férias, para pegar um projeto que vocês começaram do terreno vazio e ele gerar aquele loteamento em 3D, em maquete eletrônica, bem definido, que chame atenção para a venda, sabe? Então, aí vai ficar uma opção de vocês, se vocês querem fechar o projeto aí com a maquete eletrônica ou não, tá? Então, ou vocês prestem atenção, ou vocês anotem os itens que vocês precisam entregar. Então, a análise do projeto final de vocês detalhado, né, que é o projeto executivo urbanístico, o projeto legal, é aquele que vocês vão protocolar na prefeitura para ser aprovado, ele precisa conter os seguintes detalhamentos, tá? Então, vocês vão ver que eu vou indicar para vocês itens que esse projeto preliminar que vocês geraram, né? E vamos supor que ele já foi revisado lá no anteprojeto, então vocês estão partindo de um anteprojeto pronto, já revisado, com a infraestrutura básica, e ele vai virar um projeto legal. Então, qual é a primeira coisa que ele tem que ter? Margem, carimbo, tamanho de folha correta, carimbo, bonitinho. Qual é o tamanho da folha? Vocês vão entregar numa única prancha, tá? Então, ela pode ser um A2, um A1. Quais eram as escalas que nós estávamos trabalhando? Ou um para 2.000 ou um para 5.000, né? Foi a escala que a gente trabalhou. Então, vocês vão definir como vai ser a melhor forma de apresentar de vocês. Se couber tudo numa folha zero, ok, folha zero. Precisou estender, vocês vão esticar a folha zero no comprimento e fazer numa única folha zero. Como vocês não vão precisar imprimir para me entregar, vocês vão me mandar o PDF, vocês podem gerar até um A0 estendido. Se depois quiserem mandar plotar no Linistramb, na copiadora, para sentir, né, tatear, perceber como esse projeto vai ficar impresso, também é interessante. Porque se nós estivéssemos realizando esse projeto presencialmente, provavelmente vocês me entregariam ele impresso, tá? Então, assim, a gente tem alguns pequenos prejuízos aí por conta das entregas, mas é a nossa forma de se adaptar e eu não vou exigir de vocês uma condição que não dá tempo e que não tem necessidade. Então, a carga horária mínima está sendo cumprida, não tem necessidade de fazer vocês virem aqui nas férias para terminar esse projeto, tá? Só estão sendo repostas aquelas matérias que pararam as aulas, enfim. Então, a primeira coisa prancha, né? Até o A0 estendido, com margem, carimbo, folha de desenho técnico, como vocês já conhecem, com o nome da disciplina, nome do projeto. Então, projeto executivo urbanístico, tá? É o projeto executivo urbanístico, é o nome do projeto. A escala vocês vão definir, a data é a data da semana que vem, que é o dia 15. Espera só um pouquinho, Matheus. Que é o dia 15. E só para não perder o raciocínio. A escala vocês vão escolher entre 2.000 e entre 1 para 2.000 e entre 1 para 5.000. E vocês vão produzir esse projeto dentro dessa folha. Quer perguntar, Matheus? Pode falar. Matheus? Matheus? Matheus levantou a mãozinha. Foi sem querer, Matheus? Acho que foi sem querer, né, gente? Eu vi aí que ele levantou a mãozinha, mas... Bom, se quiser perguntar de novo, você levanta a mãozinha de novo. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha aí, tá?
do lado ali do chat tem uma mãozinha, levanta a mãozinha, pode perguntar. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não faz aquela prancha artística, a gente não faz aquela prancha que não tenha uma conotação técnica, é uma prancha que vai para análise dos engenheiros da prefeitura, tá? Então, a partir daquele preliminar que vocês já definiram, as ruas, largura das ruas, onde estão as quadras, as calçadas, as vias, se tem rotatória, né? Vocês vão começar, então, a detalhar. Então, o primeiro ponto, que eu vou compartilhar a tela para vocês, eu só vou explicar o que deve conter num projeto urbanístico, mas essa fase eu não vou exigir de vocês, tá? Então, preste atenção, é só para vocês entenderem como é a apresentação. Vocês estão enxergando a minha telinha aqui? Eu peguei um projeto basiquinho aqui, só para mostrar para vocês. Sim ou não? Alguém fala aí para mim, se está ouvindo. Está vendo? A página que eu compartilhei. Tá dando para ver. Então, ok. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma... Oi? O meu também, deve estar dando para ver normal. Não, um enxergou e tá todo mundo vendo, mas beleza. Essa é uma folhinha de um projeto topográfico. Então, por exemplo, é um lote pequeno aqui de, sei lá, 12 por 28, dá aí 300 e poucos metros quadrados, mas é um projeto topográfico. Então, aquela topografia que vocês levantaram lá, que vocês pegaram a prancha da prefeitura, muitos itens delas foram apagados. Então, vocês têm lá as curvas de nível, mas aqui, só para vocês verem, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, o lote é o lote 14, né? Então, ele já foi demarcado lá atrás no projeto urbanístico. Ele tem as curvas de nível passando aqui, então ela foi recortada no lote em questão. E vocês estão vendo vários desses pontinhos, ó, 1,33, 1,05, 0,72. Eles têm aqui algum alinhamento do prédio. Aí aqui eu tenho a calçada, largura da calçada 3 metros, largura da rua, né? A rua, nós chamamos o nome técnico da rua no projeto urbanístico, ele chama leito carroçável. Então, é onde a carroça passa, né? É o leito por onde a carroça, que no caso hoje não é mais carroça, né? Passa. Então, eu tenho o nome da rua com a largura e as árvores, ó, estão locadas, a referência bem ali num ponto zero do terreno, para dizer que é a referência do início da guia, com algumas legendas aqui que vão identificar essa questão. Então, esse projeto, ele foi feito para detalhar a topografia. E esses pontinhos pretos aqui com números, com umas cotas, eles são os pontos de levantamento topográfico que foram elaborados ou que foram conferidos a partir da matrícula do imóvel. Tá falando comigo, Matheus? Peraí. Ah, tá. O Matheus acabou me mandando um WhatsApp aqui, dizendo que o microfone dele está com problema, mas ele tinha uma dúvida. Ele tinha uma dúvida que serve para todos vocês. O projeto que é esse detalhamento que vocês vão gerar para a semana que vem, então, assim, todo o caderno de projetos foi feito na folha 3, até o projeto preliminar, certo? Esse vocês podem deixar esse PDF na folha 3, vocês vão finalizar esse caderno e vão deixar lá um arquivo, caderno de projetos até o estudo preliminar. Esse detalhamento que vocês vão fazer para a semana que vem, que é o projeto legal, ele não vai caber numa folha 3. E se vocês gerarem várias folhas A3, eles vão gerar 10 folhas A3. Então, o projeto que vai para a prefeitura, Matheus,
ele vai para a prefeitura numa única prancha. Então, ela vai no A0, se precisar, estende o A0, mas ela vai num único PDF, tá? Então, o caderno de projetos, vocês permanecem lá no A3, fecha ele, encerra, vocês já devem estar com ele prontinho, gera um arquivo. E aí, vocês geram uma única prancha com esse detalhamento, vai ficar até mais rápido para vocês gerar numa prancha maior, que eu não sei se vai dar A0, eu estou falando que pode até ser na 0, mas essa parte que é o projeto legal, ele vai gerar uma única prancha, tá? Então, tá bom, Matheus está dando um okzinho aqui. Então, vamos lá, ó. Então, uma prancha, que daí vocês vão definir o tamanho dela. Então, aqui, essa parte do projeto topográfico, onde tem cotas, azimutes, raios, marcos, lembram das aulas lá de topografia? Aquelas marcações no terreno, onde são levantados, onde é levantada essa área. O que o topógrafo, o engenheiro agrimensor, ele faz? Ele pega a matrícula da gleba, né, a matrícula da área, aquela matrícula lá que vem lá do cartório, e ele confere e demarca essa área. Para demarcar essa área, ele marca esses pontos topográficos. E aí, no projeto de loteamento que a gente entrega na prefeitura, a gente tem que entregar ele com esse detalhamento, tá? Eu só estou explicando para vocês, porque vocês não vão ter, vou descompartilhar a tela, tá? É só um exemplozinho rápido. Vocês não terão à disposição essa quantidade de informações, tá? Mas eu só estou explicando que é o primeiro elemento que entra no projeto legal da prefeitura, tá? Então, essa etapa, o que vocês vão colocar? As curvas de nível que vocês já têm, né? Que vocês usaram para nortear o projeto, deixem ela lá numa linha fininha, clarinha, lá no fundo do desenho, mas deixem as curvas, tá? Então, a única coisa de topografia que vocês vão colocar, que vocês já fizeram no preliminar, é indicar as curvas topográficas, ok? Depois, vocês vão cotar, então agora é a parte de detalhamento, né? Então, vocês precisam cotar todo o sistema viário de vocês. Então, todas as vias, todas as rotatórias, e quando eu falo do sistema viário, tanto as vias que vão ser pavimentadas, que é o leito carroçável, a calçada faz parte do sistema viário, né? E qualquer elemento que vocês criaram de sistema viário, se tiver ciclovia, se tiver rotatória, se tiver qualquer elemento de sistema viário, vocês precisam cotar esse sistema viário. Então, as calçadas, em vários pontos do loteamento, elas precisam ter a cota de largura. Se tiver canteiro, mais calçada tem que cotar. A largura de todas as vias. E vocês vão dar nome para essas vias. Então, essas ruas podem ter lá Rua 1, Rua 2, pode chamar de nome de rua que faça sentido aí o loteamento de vocês. Então, vocês vão dar nome às ruas e vocês vão cotar o sistema viário, tá? Como o terreno de vocês é pequeno, ok. Então, essa é a primeira parte do sistema viário. Depois, vocês vão cotar e dimensionar todos os lotes privados, ou seja, todos aqueles lotes que geraram áreas residenciais ou áreas comerciais, que vão ser justamente o produto final desse loteamento, né? São as áreas que serão vendidas, elas precisam ter cotas em todos os lotes e em todas as áreas públicas. Então, por exemplo, mesmo que vocês tenham lá 50 lotes e todos serão 10 por 25, tem que cotar todos. Testada, largura, comprimento. Se tiverem lotes irregulares, vocês vão cotar cada lote. Eu lembro, por exemplo, o grupo da Marcela lá tinha uns, né, da Marcela, do Matheus, tinha uns 3 ou 4 lotes irregulares. Então, esses lotes irregulares, vocês não precisam gerar um detalhe para ele, como vocês geraram lá na apresentação do preliminar. Vocês vão cotar. Então, se for irregular, tem que ter o ângulo, tem que ter o raio. Se tiver alguma coisa com circunferência, vocês têm que colocar o raio, tá?
Então, vocês vão cotar e dimensionar todos os lotes, regulares e irregulares. E aí, dentro lá do lote, vocês vão numerar cada um dos lotes. Então, começo lá, lote 1, lote 2, coloca o número e faz um círculo, uma circunferência em volta. E embaixo do número, vocês vão colocar um texto com a metragem quadrada de cada lote. Então, eu tenho lá 10 por 25. Então, eu coloco lote 01 e embaixo 250 metros quadrados. Eu tenho um lote irregular, que deu 232,75 metros quadrados. Então, vocês vão colocar a metragem quadrada irregular. Denise, mas eu não sei calcular, sabe? Pega aquele lote no AutoCAD ou no Revit, gera um polígono e dá uma área, e aí ele vai ter a área desse lote, tá? Mas ele tem que ter cotas e também o texto de metragem quadrada, certo? O mesmo vale para as áreas públicas, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar aqui das áreas públicas de uma forma geral. Dentro desses lotes aí que vocês numeraram, um conjunto de lotes, ele deriva de uma quadra, né? Então, vocês têm que nomear a quadra. Então, se os lotes vocês chamarem de 1, 2, 3, 4, 5, as quadras vocês vão colocar em outro numeral. Pode ser em letra, pode ser em algarismo romano, pode ser nome da quadra, mas vocês vão colocar lá, quadra A, tem o lote de 1 a 12. Quadra B tem o lote de 15 a 25, tá? Então, vocês vão, de uma forma macro, né, nomear a quadra e dentro dessa quadra vocês vão ter os lotes que vão estar numerados, com cotas, dimensões e área quadrada de cada um dos lotes, tá? Até aí tudo bem, gente? Então, eu tenho curvas topográficas, eu tenho cota, nome de rua e medidas do sistema viário, que é leito carroçável mais calçada e mais outros elementos do sistema viário. Nomeia quadras, numera lotes e coloca dimensões, cotas e áreas quadradas de cada um desses lotes. A quadra vocês não precisam cotar, porque vocês vão ter a cota dos lotes, tá? Então, não precisa ter lá quanto mede essa quadra. Vocês vão ter quanto mede a via, quanto mede a calçada e quanto mede cada um dos lotes, tá? Depois, vocês vão numerar numa sequência, isso tudo, gente, eu tô passando essas informações para vocês, não é da minha cabeça não, tá? Lá na lei 6766, lá do parcelamento de solo urbano, é essa legislação que determina quais são as etapas de projeto e o que tem que conter no projeto urbanístico, tá? Eu estou passando para vocês o que a legislação pede e o que a prefeitura vai exigir que vocês entreguem, tá? As áreas públicas, elas têm que ser numeradas numa sequência. Então, eu pego lá o início do meu lote e eu vejo o que tem de área pública, eu começo a numerar numa sequência e elas vão ser separadas por tipos. Então, o que eu tenho nas áreas públicas? Eu tenho áreas institucionais, eu tenho áreas verdes, eu tenho sistema de lazer, né? O próprio sistema viário, que também é público, mas que vocês já cotaram lá atrás. Então, o que a gente faz com as áreas públicas? Vocês podem colocar achuras, né? Nem que sejam de transparências, para colocar cada uma dessas áreas públicas nas cores padronizadas. Então, coloquem os institucionais de azuis, coloquem as áreas verdes de verde, uma achura para sistema viário, uma achura para sistema de lazer, um cinza lá para o sistema viário, para mostrar onde vai ser asfaltado, um cinza mais escuro, um cinza mais claro para a calçada. Então, vocês vão colocar ali, vocês vão evidenciar o que tem no loteamento, e normalmente os lotes e as quadras, eles ficam na cor branca, justamente para mostrar o destaque do branco em cada uma das quadras e dos lotes, tá? Se vocês tiverem dúvida de como
como vocês vão representar esse projeto, lembram lá, acho que foi na 7ª ou na 8ª aula, está lá no AVA de vocês, referências de projetos urbanísticos. Eu coloquei lá uma apresentação para vocês com várias possibilidades de detalhamento de projeto urbanístico. Então, peguem lá as referências, voltem nas referências de vocês e vejam graficamente como vocês querem apresentar o projeto de vocês, né? Para essa entrega da prefeitura, essa entrega técnica, né, do projeto de legalização. Quanto mais eu detalhar, melhor ele é entendido e melhor ele é analisado, tá? Então, as áreas públicas vocês vão colocar achuras ou cores, ou como vocês definiram, vocês vão numerar numa sequência e vão separar essa sequência por tipos. Então, eu tenho 3 áreas de lazer. Então, vocês vão colocar área de lazer 1, área de lazer 2, área de lazer 3. E vão colocar a mesma achura. Eu tenho... a única coisa que vocês não vão numerar é, por exemplo, as ruas. Vocês não vão colocar... as ruas vocês já vão ter dado nomes para elas. Mas, por exemplo, eu tenho 3 rotatórias. Então, rotatória 1, rotatória 2. E todas essas áreas públicas com a área quadrada lá também. Então, eu tenho área verde número 1, eu tenho lá 4.653 metros quadrados, coloco embaixo. Área verde 2, 1.355 metros quadrados. A área institucional 1, tantos metros. Área institucional 2, tantos metros. Vocês vão separar dessa forma para que vocês tenham o detalhamento gráfico e depois transferir isso para o quadro de áreas para toda a área pública de vocês, tá? Todo esse detalhamento que vocês vão fazer graficamente, eles já vão trazer para vocês elementos que vão servir para vocês colocarem no carimbo dessa prancha, tá? Então, segura aí um pouquinho. Vamos fazer aquele intervalo dos 10 minutinhos, que são 8h30, tá? Vai lá tomar uma água, esticar um pouquinho o braço. Eu também vou pegar aqui o restante do que eu tenho que falar para vocês. E aí eu vou explicar para vocês o que tem que constar, como que é essa aprovação, e se a gente terminar um pouquinho antes, eu já libero para vocês irem fazendo isso, né? Que vocês vão começar de hoje para me entregar até as 8h30 da semana que vem, que é o dia da prova, tá bom? Então, segura aí um pouquinho, vou desligar o áudio aqui e volto em 10 minutinhos, tá bom?
Estou aqui de volta. Desculpa que eu atrasei um pouquinho, só estava respondendo uma dúvida do Rangel aqui. E já voltamos. Deixa eu só terminar de mastigar essa balinha aqui. Para não falar de boca cheia. É o seguinte, gente. Feito todo esse detalhamento aí nesse desenho urbanístico, qual vai ser a vantagem? Não tem que fazer corte, não tem que fazer perfil, pelo menos para essa entrega que nós vamos fazer, não, tá? Aí, o que vocês vão ter que se preocupar? Estando detalhado, estando todas essas áreas detalhadas, vocês vão gerar o quadro de áreas detalhado. Então, lá no carimbo, vocês vão colocar lá as informações, projeto, projeto do loteamento tal. Vão colocar lá no carimbo. Vocês podem até baixar, se quiserem baixar da prefeitura um carimbo, ou pelo menos um padrão, não vou exigir isso não. Mas ele tem que ter as informações do loteamento, região, endereço, e ele tem um quadro de áreas. E no quadro de áreas, vocês vão ter que colocar todas aquelas áreas que vocês já colocaram lá no projeto preliminar. Então, a área total do terreno, total de área verde, aí vocês vão colocar lá, vocês podem colocar, por exemplo, área verde 1, tantos metros quadrados, área verde 2, tantos metros quadrados, área verde 3, tantos metros quadrados, total de área verde. Aí vocês colocam a soma. Aí pula lá um espaço. Aí vocês vão colocar institucional. Aí, e depois do lado desse total em metragem quadrada, vocês vão colocar o percentual em relação ao terreno, que são justamente aqueles índices urbanísticos que a gente precisa cumprir. Se vocês comeram bola lá atrás de não conferir a legislação, a hora que chega aqui, vocês perdem o projeto, tá? Então, vocês vão colocar o detalhamento de todas as áreas, vocês vão colocar o detalhamento de todas as áreas e os percentuais do lado, e ele vai dar o quadro geral urbanístico que vocês já têm, mas que vocês vão detalhar. Qual era a diferença? Lá atrás vocês colocaram a área institucional total. Agora vocês vão colocar, por exemplo, se vocês têm 15 áreas institucionais, vocês vão colocar a área de cada uma das 15 e a soma final. E elas vão estar numeradinhas lá, área institucional 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o primeiro passo é fazer esse detalhamento na própria implantação para ela gerar subsídios para vocês colocarem os quadros de área. De forma mais prática, eu não vou pedir para vocês fazerem isso, até porque eu não vou receber o arquivo em DWG de vocês, mas só para efeito assim de informação, quando a gente faz esse tipo de marcação na implantação dos projetos urbanísticos, existe uma forma, eu não vou conseguir abrir meu AutoCAD, porque nesse computador que eu estou falando com vocês eu não consigo mostrar, mas em outra situação aí que a gente ainda vai se encontrar, eu posso mostrar para vocês. Mas a forma mais prática que a gente faz é assim, eu gero uma chura para cada uma dessas áreas, e aí vocês conseguem colocar um atributo de área nessa chura. Então, dá para somar as áreas das achuras e ela já dá um valor total. A hora que você digita lá, para você conferir o list daquele atributo no AutoCAD, ele já dá as áreas. Mas assim, quando a gente faz muita área, e aí a pessoa não vai ficar somando na mão, você já consegue fazer no software para ir somando para você, tá? Feito isso, vocês vão determinar penas, layers, cores certinhas, e vocês vão gerar um PDF dessa prancha, tá? Vocês vão colocar lá no PDF. Não esqueçam de, em algum campo do carimbo,
vocês colocarem o nome de cada um dos integrantes do grupo. Não precisa colocar o nome completo, mas coloca lá o primeiro nome de cada um, que eu consiga identificar o grupo de vocês. E vocês vão colocar no nome do projeto do PDF que vocês vão me mandar, vocês vão colocar projeto executivo de loteamento, pode colocar o nome do loteamento de vocês, e se quiser colocar entre parênteses, coloca lá, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, tá? Esse arquivo em PDF que vocês vão me entregar até as 8h30 de semana que vem, ou seja, nessa primeira parte da aula a gente vai conversar um pouquinho como vai ser a prova, vocês vão me mandar no e-mail até as 8h30, e aí vocês vão estar liberados para começar a fazer a prova, tá? Posso mandar às 10 horas? Não, gente, até às 8h30. Então, vocês vão ter quase que 24 horas para fazer isso. Repito, se a implantação de vocês estiver redondinha, como eu desejo que esteja, eu, Denise, e eu nem sou tão rápida mais assim no CAD, porque os braços já estão todos ferrados, mas se eu tiver que detalhar a implantação dessa de vocês do jeito que vocês já deixaram ela pronta, num dia vocês detalham isso tudo uma pessoa. Vocês são 4, 5 para detalhar, então é fácil de detalhar. Vocês vão ter uma semana para fazer isso com capricho, tá? Vocês vão gerar essa prancha vai vir para mim e eu vou corrigir ela e ela vai valer parte da nota da prova. Eu ainda estou resolvendo com o Rangel aqui como a gente vai fazer, mas aí no início da aula que vem eu aviso para vocês quanto ela vai valer, quanto eu posso colocar. Então, a prova vai ser dividida entre a nota dessa entrega que vocês vão fazer da semana que vem, mais uma parte teórica que vai compor os 4.000 pontos da nota de prova, tá? Porque as notas de trabalho, vocês já têm, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas eu já lancei todas as notas, então compunha 1.500 pontos de nota de trabalho ao longo do bimestre, e eu já lancei até, acho que ontem, eu lancei tudo para vocês, tá? Então, no início da aula que vem, eu vou falar para vocês como vai ser aí essa dinâmica da entrega, tá? Então, se atentem ao horário de não passar das 8h30, porque senão vocês vão perder ponto importante aí para essa entrega, tá? Por fim, o que eu vou falar para vocês? A última etapa que compõe o projeto urbanístico que vocês entregam junto com vocês têm que imprimir 5 versões desse projeto para entregar para análise, também tem que ser entregue o memorial descritivo do loteamento. Lembra quando nós fazíamos o memorial descritivo lá do projeto de arquitetura que dava umas 5, 6 folhinhas? O memorial descritivo do projeto urbanístico, ele dá umas 100 páginas e ele é muito detalhado. A gente tem que colocar o lote 1 começa do ponto 1, do marco 1, do azimuth 1 e chega aqui com essa distância, com esse tamanho. Então, assim, é extremamente complexo. Então, o que costuma se fazer? Vocês não vão me entregar memorial descritivo, pelo amor de Deus, tá? Mas é só para a gente conseguir fechar o raciocínio e vocês entenderem como funciona o projeto urbanístico. O que de praxe acontece, né, na prática do projeto de loteamento? Nós fazemos esse detalhamento do projeto, ele é protocolado na prefeitura para aprovação do projeto urbanístico, e aí ele passa por uma primeira análise e ele volta. Então, nessa primeira fase, nós não entregamos o memorial descritivo, porque pode ser que a prefeitura exija alguma modificação. Por quê? Mas a gente já não conferiu a legislação no anteprojeto? Corrigimos. Mas a hora que efetivamente, na prática, o projeto vai para aprovar, dependendo do tamanho do projeto, ele passa pela promotoria do meio ambiente, ele passa por vários setores da prefeitura, e pode ser... Ai, gente, vocês ficam mandando WhatsApp enquanto eu tô na aula, e eu não sei, peraí, deixa eu ver se é dúvida de vocês. Denise, desculpa de novo mandar áudio pelo Zap, é que meu computador está picando muito aqui. E eu só não entendi uma coisa. A gente vai detalhar o tamanho metro quadrado no lote, mas o resto do detalhamento vai fazer uma tabela e colocando, né? Minha internet caiu aqui agora, no meio da aula. Mas aí eu
entendi, pelo que cortou, mas vai fazer uma tabela com o restante do detalhamento. Mas depois também eu tento assistir a aula de novo. É que tá cortando minha internet muito aqui. Ó, gente, se vocês tiverem, eu estou terminando de explicar, e se vocês tiverem dúvida, agora no finalzinho eu pergunto, tá? O Matheus perguntou assim, que não estava entendendo os lotes. O único que não vai colocar no quadro, viu, Matheus? O único que vocês não vão colocar no quadro detalhado são os lotes. Você não vai colocar lá, tem 100 lotes, você vai colocar lote 1, você vai colocar total de lotes residenciais, tantos metros quadrados. Total de lotes mistos, tantos metros quadrados. Total de lotes comerciais, tantos metros quadrados. O restante vocês detalham no carimbo, até porque senão não cabe, tá? Tem dúvidas? Pesquisem lá, carimbo de projeto urbanístico, vocês vão ter referências também, tá? Por fim, como eu estava explicando para vocês, o memorial descritivo, ele normalmente só é realizado depois da primeira análise do projeto, porque justamente o projeto, ele recebe esse primeiro impacto, ele passa por alguns setores da prefeitura, ele passa por esse GRAPOAB de novo, e aí ele volta com um comunique-se. É muito difícil um projeto de loteamento passar na primeira. Então, ele sempre volta com alguma coisa para corrigir, alguma coisa para acertar, alguma coisa para rearranjar nesse loteamento. É a hora que envolve as questões políticas. Dá mais um pouquinho dessa área, aumenta essa via, me dá mais um pouco de área institucional. E aí o loteador vai fazendo esse jogo com o poder público para viabilizar o projeto dele, né? Enquanto esse projeto não é aprovado, ele não pode começar a fazer a obra. E normalmente esse terreno já está comprado, mão de obra está contratada, tudo está rodando lá a jato as coisas da obra, esperando o projeto ser aprovado, né, para começar a execução da obra. Então, depois que volta a primeira análise do projeto, que já foram solicitadas as alterações maiores, aí que é elaborado o memorial descritivo do projeto. O memorial descritivo do projeto, ele não é conferido de forma assim, de forma tão detalhada pela prefeitura. Ele é conferido, porque tem mais uma mensagem aqui, espera só um minutinho, que daí eu não sei se eu respondo aí, se eu respondo aqui. Eu já respondi isso para vocês também, tá? Então, quem confere o memorial descritivo, depois que esse projeto é aprovado na prefeitura, ele vai para o cartório de registro de imóveis, que é a próxima etapa, que não somos nós que fazemos, mas que a gente acompanha esse trabalho. Por quê? Porque lá no cartório de imóveis, essa gleba é uma área única com uma única escritura. Quando nós fazemos um projeto de parcelamento de terra, a gente está indicando que essa área vai ser parcelada, né? Antes, uma única escritura pode virar 200 escrituras, né? Todo loteamento, inclusive os loteamentos que nós moramos, ele já foi uma grande fazenda, né? E essa grande fazenda tinha uma única escritura, talvez rural, e ela se tornou uma área urbana, e ela se tornou várias escrituras, né? Se você pegar lá o bairro que você mora e pega a sua escritura, na sua rua tem 50 casas, cada um tem a sua escritura, né? Mesmo que esse lote seja financiado, está parcelado ainda, mas existe uma escritura dele. Então, esse projeto, depois que ele é aprovado,
ele vai para o cartório de registro de imóveis, para o cartório de registro de imóveis parcelar essa escritura em várias escrituras. E aí é o pessoal do cartório de registro de imóveis que confere esse memorial descritivo que a gente faz, tá? Então, pode ser que tenha alguma coisa para corrigir lá no cartório de registro de imóveis. O que acontece na prática também? Existem pessoas que trabalham dentro das empresas, das construtoras, né? Porque, assim, para vocês terem uma ideia, às vezes um projeto desse aí, que vai ser um urbanístico, sem contar com os complementares, eles passam por umas 5 ou 6 pessoas. E, normalmente, uma dessas pessoas, ela domina muito essa questão das escrituras, né? De como esse memorial tem que ser feito. E ela faz aí uma filtragem antes disso ir para o cartório, para justamente não dar problema quando voltar, né? Então, ainda nós, né, se o projeto for nosso, a gente ainda dá essa assistência se tiver alguma modificação a fazer nesse memorial descritivo, porque daí o processo se completa, tá? Repito, vocês não vão me entregar memorial descritivo, nem antes, seria foco também, tá? É uma parte que é importante a gente saber fazer, mas não dá tempo, é muito complexo. Eu, Denise, sinceramente, já ajudei a fazer 1 ou 2, mas eu nunca fiz nenhum sozinha. Então, são aquelas pessoas que realmente se especializam, tem que dominar muito a questão do texto. Eu vou ver até depois se eu achar um aqui fácil, eu posto lá no AVA para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, a gente encerra o processo de detalhamento executivo do projeto. E, por fim, o que restaria dele para fazer seria a maquete eletrônica, que já é aquela fase para comercializar, né? Então, projeto aprovado, eu tenho que começar a vender esses lotes. Então, eu tenho que fazer um vídeo maravilhoso, eu tenho que fazer um 3D cheio de efeitos para começar a veicular na internet, na televisão, né? Para começar a montar lá os estandes de venda e começar a vender os lotes, né? Para viabilizar esse loteamento, porque a partir do momento que o projeto é aprovado, a prefeitura também vai ter que disponibilizar as redes de infraestrutura e serviço que elas têm, né? Então, dali a pouco começa a ser passada a tubulação, a infraestrutura chega até aquele local, ou ela já começa a amarrar esse loteamento que vai acontecer à trama da cidade que já existe, né? E é por isso que os loteamentos, eles começam a ser vendidos antes de parcelar os lotes. Às vezes você nem sabe como vai ser parcelado, você já compra ele na planta, digamos assim, né? Aí depois de 1 ano que você está pagando o terreno, que você vê o seu lote, ele demarcado. Por quê? Porque o custo do projeto, ele já acontece bem antes da gleba ser movimentada de terra, né? Então, o loteador precisa começar a receber para ele começar a pagar essas pessoas. Um projeto de loteamento no porte desse projeto aí de vocês, no mínimo, ele é um trabalho assim para uns 6 meses e ele custa, eu acredito assim que assim, um projeto completo, com todo o detalhamento, com tramitação de prefeitura, ele chega de 300 a 500 mil reais. Então, quem gostar de fazer a parte de loteamento é assim, às vezes você pega um projeto para fazer em 6 meses, mas você fica 6 meses trabalhando naquele único projeto e divide em etapas de entrega, né? Então, é diferente fazer um projeto de arquitetura que você pega 10, 20 ao mesmo tempo, do que um projeto de urbanismo, às vezes você pega 1, 2 ao mesmo tempo com uma equipe grande trabalhando, né? Mas é um nicho importante de trabalho nosso, né? Eu presto serviço para uma empresa que faz projetos de loteamento. Eu nunca peguei nenhum sozinha, porque é muito complexo. Mas eu faço a parte de implantação. Então, eu pego a legislação, pego o terreno, a topografia, e eu faço a implantação e detalhe também. A gente faz o estudo, depois faz o detalhe. Então, eu presto serviço aí para uma empresa que presta serviço para uma construtora. Então, ela me subcontrata para fazer uma parte desse serviço, né? Então, é uma rede de trabalhos aí bem
grande até chegar no produto final, que é o loteamento, tá? Então, eu expliquei para vocês como é que funciona o processo na prática, tá? Então, para que a gente encerre a nossa etapa na faculdade, dessa disciplina, vocês precisam gerar essa prancha do detalhamento, tá? O detalhamento do projeto legal. Por isso que eu estou dizendo para vocês, detalhem a implantação que vocês já tenham, com o máximo de detalhamento, quadro de áreas batendo tudo certinho, porque a hora que eu bater o olho nesse projeto, eu vou conseguir somar essas áreas, eu vou conseguir conferir esses percentuais, e a nota de vocês ela vai ser dada pela apresentação desse projeto legal, a forma como vocês demonstraram cada um dos elementos, a forma como vocês representaram, e a forma como vocês cumpriram a legislação que é pertinente. Né? Se vocês erram um desses percentuais e não cumprem, o projeto é devolvido. E aí, como você vai justificar para o loteador que você planejou uma gleba de terra que não vai ser aprovado? Você vai ter que fazer o projeto de novo, sem custo, para aprovar, porque ele está contratando um projeto do jeito que tem que ser. Então, a responsabilidade é muito grande. Uma coisa é você errar 2 metros quadrados numa casinha de Coab. A outra coisa é você errar um loteamento inteiro, tá? Então, as conferências urbanas, elas têm que ser bem feitas. Então, isso também vai refletir na nota de vocês. Se algum grupo não se atentou nessas questões dos percentuais, se não sabe o que eu estou falando até agora, está perdido demais, né? Nós passamos o semestre inteiro falando de legislação. Mas se alguma das etapas não forem cumpridas, vocês perdem nota por não terem cumprido uma exigência do projeto, tá bom? Então, repito, hoje eu expliquei bastante coisa, mas para que vocês entendam o processo, pode até deixar depois essa aula gravada, se em dado momento, guarda lá, baixa a aula e grava, em dado momento vocês estiverem trabalhando com um projeto de loteamento, pega ela de novo, que é um resumão de como faz um projeto de loteamento, em que momento vocês podem entrar. E aí, o produto final que vai acontecer para a semana que vem, para compor a nota de prova e matéria de prova de vocês, é essa etapa do projeto legal, né? De como funciona, do que eu expliquei hoje. Vocês assistindo, entendendo, realizando esse detalhamento e assistindo essa aula, vocês fecham o semestre de vocês aí com louvor, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa do que eu expliquei? Se não tiverem dúvidas, vocês podem ir saindo, nós já temos 2h07 de gravação, então a gente cumpre aí a etapa do horário mínimo da aula, e se vocês não tiverem dúvidas, vocês podem sair, eu já vou fazer chamada, e vocês já comecem a detalhar o seu projeto, vocês ganham aí quase 1 hora e pouquinho de hoje, e aí vocês me entregam até às 8h30, sem exceção de horário, na semana que vem. Se atentem lá, tem gente que está com o horário bagunçado no computador, porque manda com 2 minutos de diferença e vai perder nota por causa disso. Então, não deixa para mandar 8h25. Mande até às 8 horas para não ter problema com o horário, tá bom? Alguém tem dúvidas? Ninguém, gente? Se não tiverem dúvidas, podem descansar. Ou trabalhar, né? Se assim vocês acharem, tá? E aí temos mais um encontro na semana que vem, que vai ser nossa avaliação, né? E para quem não ficar, eu nem sei, eu não olhei na lista ainda se alguém vai precisar da segunda chamada. Se alguém precisar da segunda chamada ou exame, espero que não. A gente se encontra em agosto, se Deus quiser, né? Ou para bancas de TFG, para quem é da 9ª série, ou para a 8ª série com alguma disciplina aí que eu devo ministrar para vocês. Tá bom? Então, estou aqui. Se vocês tiverem dúvidas aí, se não, já vou abrir minha tela aqui, já vou fazendo chamada. Deixa eu ver se alguém mandou aqui alguma coisa.
Não. Então, tô aqui do ladinho. Então, pode ir saindo, né, professora? Pode, Bel. Se vocês não tiverem dúvida, pode. Tá tudo certo? Entendeu tudo? A Bel é fera nos projetos urbanísticos, né, Bel? Ah, sim. Não conheço nada, professora. Depois que eu estou estudando, que eu vejo que eu não sou ninguém. Não, você é muita coisa, mas você, talvez, de toda a sua turma, é a que a mais entende desse processo, porque você está dentro dele, né? Mas agora é bom que você vai entender que às vezes um pequenino detalhe que você faz tanta importância para essa roda girar, né? É verdade. Então, o projeto urbanístico é muito bonito. Eu sou suspeita, né? Eu gosto muito. Eu acho lindo. Mas, assim, cada vez mais é importante a gente entender o que a gente está fazendo dentro de um processo da arquitetura, né? Porque você fala, nossa, eu não sou ninguém, eu não faço nada. Talvez toda aquela conferência que você faz lá, conhecendo todo mundo, enfim, é uma das partes mais importantes. Os profissionais que mais ganham dinheiro nesse processo do loteamento é aquele que vai na prefeitura tramitar. Tem arquitetos que são especialistas, eu tenho 2 amigos que só fazem isso, eles só cuidam da tramitação do projeto. Então, tem um arquiteto ou uma equipe que só projeta, e tem uma equipe que só vai lá para fazer esse processo de dar entrada, de fazer esse meio de campo na prefeitura, de aprovar, de trazer alteração, de levar isso, de levar aquilo. Então, é bem complexo. Então, se você quiser se especializar nisso, Bel, eu tenho uns amigos aí que ganham um bom dinheiro fazendo isso, viu? Até eu falei com o diretor lá do planejamento, a senhora sabia que ele é urbanista? Sim, tem que ser. É, Se não o nosso for, diretor, Paulo, lá, ele é se não urbanista. for, não pode, né? Porque tem que ser o chefe da autarquia, ele tem que ser especialista naquilo. Planejamento urbano tem que ser um arquiteto urbanista, né? É. E ele falou que aqui em Ribeirão não tem quase ninguém, né, de urbanista. Não tem pouquíssima gente. Acho que dá para contar nos dedos as empresas que fazem projetos de urbanismo. Tem aquele Silvio Contarte, né, que é famoso, o japonês. Tem umas 2 outras empresas, tem essa moça que eu presto serviço, mas assim, porque como é mais complexo e as pessoas não costumam gostar muito do urbanismo, são poucas empresas que fazem, mas é muito gratificante. Quem gostar ainda tem tempo de fazer estágio, né? Então, gosto do urbanismo, vai procurar estágio na área de urbanismo, né? Para entender. Eu aprendi a fazer projeto de urbanismo, eu já estava formada, porque aí uma empresa precisou, é tão complexo que normalmente as empresas de urbanismo, eles não contratam estagiários, assim, eles contratam arquitetos formados para trabalhar com o projeto de urbanismo, porque você tem que ter uma expertise bem diferente, sabe, para conseguir trabalhar, não é qualquer profissional que domina fazer uma implantação inteira, esse tipo de coisa com essa responsabilidade. Mas, se vocês tiverem interesse e já batalharem por isso, vocês saem na frente de um monte de gente, né? Isso é muito interessante. Fica a dica, Elisabel, da arquitetura. Tá bom, professora. Um Tá abraço. bom? Fica com Se Deus. precisar, estou à disposição, tá bom? Bom Tá descanso. Só tem eu, você, Márcio e Matheus. Podemos ir descansar, então. Eu vou fazer chamada, vou mexer aqui com as provinhas de vocês e a gente se vê semana que vem, tá bom? Bom descanso. Boa semana de provas e até mais. Tá bom, um abraço. Fica com Beijo, Deus. Bel. Tchau, com Deus também.
Marcinho, só ficou você aqui, eu vou te desligar, tá bom? Um abraço. Para conseguir encerrar a aula, 2h15 de gravação, passei todo o processo aí do projeto urbanístico, e eles vão gerar a última etapa do projeto, que é fazer o detalhamento legal para me entregar semana que vem, tá bom? Um abraço, já já eu disponibilizo a aula para vocês.